A paz do Senhor, igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Que as bênçãos do Espírito Santo de Deus estejam sobre as vossas vidas. Estamos aqui em mais um episódio, Assunto na Mesa. Assunto na Mesa, segundo episódio desse novo projeto do canal, a qual eu creio que, com toda a simplicidade e humildade, na direção do Espírito Santo de Deus, a gente vai poder estar contribuindo para o vosso ministério, estar contribuindo para o vosso conhecimento. Eu sou o pastor William Santana, eu pastoreio a Igreja Assembleia de Deus, Ministério A Voz no Deserto. Para as pessoas não pensarem que eu sou um aventureiro, que eu caí de paraquedas, acerca do assunto que vamos tratar, um assunto da mesa, segundo o episódio, que será sobre dízimos e ofertas. Amados, eu estou na caminhada há 23 anos. Eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, eu sou discípulo de Jesus há 23 anos. Desses 23 anos, eu pastoreio uma igreja há 14 anos e vai fazer 15 anos pastoreando. Então, não somos um aventureiro. Tenho uma formação em teologia, sou bacharel em teologia, tenho uma formação teológica pela misericórdia do Senhor. Então, vamos tratar acerca de um assunto para ficar bem claro que não é um desses YouTubes loucos que sai gravando vídeo para poder prejudicar a noiva, para poder prejudicar a igreja. Longe de mim tal coisa. Dito isto, bem-vindo ao assunto da mesa, segundo o episódio, dízimo e oferta. A pergunta a se fazer é se o dízimo é obrigatório em nossos dias. Pastor, dízimo é obrigatório em nossos dias? Por que surge essa pergunta? Porque já existem muitos YouTubes gravando vídeos e dizendo acerca de dízimo, acerca da Santa Ceia, acerca de congregar, que são assuntos que posteriormente a gente vai estar tratando, mas esse segundo episódio é sobre dízimo e oferta, tratando mais de dízimo. Vamos ler o texto de Malaquias, para mim poder trazer se é obrigatório ou não. Vamos ler Malaquias capítulo 3, o versículo de número 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, dízimo para o nosso tempo é obrigatório ou não é? Dízimo nos nossos dias é obrigatório ou não é? Lemos aqui Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10, ao qual muitos pastores usam, ao qual muitos líderes usam, para poder falar acerca do assunto. Existe o contexto imediato e existe o contexto amplo. Existe o contexto imediato e existe o contexto amplo. Vamos no contexto amplo para a gente poder entender acerca de tal assunto. O primeiro dizimista na Bíblia foi Abraão. Abraão, o pai da fé, grava isso, Abraão, o pai da fé,
foi o primeiro dizimista da Bíblia. O segundo dizimista foi o seu neto Jacó. Jacó vai fazer um voto a Deus, além de dizimar, ele faz um voto e fala com Deus que se Deus o abençoasse na caminhada, ele ia tirar o dízimo e dar ao Senhor. O dízimo, amado, é 10% de toda a renda adquirida. Agora entenda, o primeiro dizimista foi Abraão, o segundo dizimista foi Jacó. Abraão é o pai da fé, e em Jacó se inicia a nação de Israel. Existem 3 tempos na Bíblia. Tempo de Abraão é o tempo dos hebreus. Tempo de Jacó é o tempo dos israelitas. E tempo de Judá, que é o tempo dos judeus. Ambos são o povo de Deus. Entenda, Abraão, ele vai dizimar. Jacó, ele vai dizimar por fé. Ainda não havia uma lei sistematizada para poder o dízimo ser obrigatório para o povo de Deus. Povo de Deus que eu falo, hebreu, israelita e judeu. O dízimo ele vai se sistematizar na lei. A lei vai se sistematizar em Moisés. A partir de Moisés, a lei é sistematizada e o dízimo passa a ser obrigatório ao povo de Deus, aos israelitas, aos hebreus e aos judeus. Aonde está a confusão? É quando as pessoas, ao ler a Bíblia, não faz separação e não faz distinção de Israel e igreja, de igreja e Israel. Dito isto, Abraão é o primeiro dizimista, dizima pela fé, por gratidão. Jacó vai seguir o exemplo do seu avô, por fé, por gratidão. E em Moisés, na lei, passa a ser obrigatório dizimar. O dízimo passa a ser obrigatório após a lei. Antes da lei, por fé e gratidão. Depois da lei, passa a ser obrigatório ao povo de Deus, nação de Israel. Ok? Pastor, qual é a dúvida? E para os nossos dias? E para a igreja? O dízimo é obrigatório? Vamos ler em Mateus, capítulo de número 23. Mateus, capítulo de número 23. E presta atenção no detalhe. Mateus, capítulo de número 23, o versículo de número 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo. Aqui é Jesus falando aos escribas e aos fariseus. Porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Olha o detalhe, isso aqui é Jesus falando. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Isso aqui é a fala de Jesus em Mateus, capítulo 23, verso 23. Observe. Quando eu falei que a gente ia ler em Mateus, eu não mencionei Novo Testamento. Eu não mencionei Nova Aliança. Eu li em Malaquias 3:10, poderia ler em Levítico, Deuteronômio, no Pentateuco. Eu poderia ler lá.
dei uma referência de Gênesis, e quando eu fui para Mateus, eu não mencionei Novo Testamento. Amados, apesar de ser Mateus capítulo 23, verso 23 é detalhe, não é nova aliança, não é Novo Testamento. Em Mateus capítulo 23, verso 23, ainda é Antigo Testamento. E aqui Jesus não está se direcionando à igreja. Jesus está se direcionando aos judeus, escribas e fariseus. Então, Mateus capítulo de número 23, versículo de número 23, quando Jesus fala acerca de dízimo, não é para a igreja, não é Novo Testamento, ainda é Antigo Testamento. Pastor, que loucura é essa? Eclesiologia, bibliologia. O Novo Testamento, amados, só começa com a morte de Cristo. O Novo Testamento, a nova aliança, só começa com a morte de Cristo. E aonde começa a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela vai começar após a morte de Cristo. É claro que existe a igreja nascente e existe a igreja crescente. Assunto para outro episódio. Mas aqui em Mateus 23, o versículo 23, ainda é Antigo Testamento, ainda é a Antiga Aliança, porque o Novo Testamento e a Nova Aliança vai começar após a morte de Cristo, após o sacrifício na cruz. Ali é o Novo Testamento, porque o testador tem que morrer, e ali é a Nova Aliança. Dito isto, quando Jesus vai falar de dízimo na Nova Aliança, no Novo Testamento, dizendo Mateus, mas aqui ainda é o Antigo Testamento, ele está direcionando aos judeus, não é para a igreja. Então, pastor, nem precisa falar que eu já entendi. O dízimo não é obrigatório? Que maravilha! O dízimo, pastor, não é obrigatório. A outra referência na Nova Aliança, no Novo Testamento, é em Hebreus. Só que em Hebreus vai dizer que a Nova Aliança em Cristo é maior do que a Antiga Aliança. Que maravilha, pastor! Então eu não preciso dizimar. Então eu não sou obrigado a dizimar. Amados, obrigado a dizimar na Nova Aliança, a igreja não é. Dízimo não é obrigatório. Agora preste atenção que quem está falando é um pastor presidente de igreja. Quem está falando é um pastor que pastoreia a igreja. Ah, pastor, então quer dizer que na Assembleia de Deus, Ministério A Voz no Deserto, o pessoal não precisa dar dízimo? O pessoal não dizima? Claro que não. Que você com certeza está pensando errado. Todos os meus obreiros são dizimistas fiéis. Os membros que eu tenho são dizimistas fiéis. Mas eles não dizimam por obrigação. Eles dizimam por fé e gratidão. O primeiro dizimista, você lembra que eu te falei que foi Abraão e depois o seu neto Jacó? Eles não estão dizimando por obrigação por causa da lei. Eles estão dizimando antes da lei, por fé e gratidão. Os meus obreiros, o corpo ministerial, a membresia da igreja, dizima nesse ministério por fé e gratidão. Não dizima por obrigação. Sabe qual é o mandamento da nova aliança? Deus ama quem dá com alegria. Bem verdade que isso é referente à oferta. E estamos falando de dízimo. Mas o dízimo você entrega, o dízimo você dá. A nova aliança vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Não é por quem dá por obrigação, como era a nação de Israel. Então, hoje a igreja, hoje os membros e obreiros, biblicamente falando, não é obrigada a dar dízimo. O dízimo não é obrigação. O dízimo é fé
e gratidão e fazer por amor. Um líder saudável, um pastor saudável, vai ensinar os seus membros a dizimar por fé, por gratidão e por amor. Como que é uma liderança que lidera a igreja nos nossos dias e tem o dízimo como obrigação? Você já ouviu isso? Se você não dizimar, teu filho vai ficar doente e tu vai gastar com remédio. Se você não dizimar, a porta vai se fechar. Se você não dizimar, o devorador vai comer as suas finanças. Ou seja, a liderança está amaldiçoando. A liderança está colocando uma pressão para a pessoa ser obrigada a dizimar. Aonde isso, para a igreja, não tem valor e não serve. Hoje, nos nossos dias, você não é obrigado a dizimar. O dízimo não é obrigatório. Agora, olha que lindo. O dízimo é um modelo de fé. O dízimo é um modelo de gratidão. O dízimo é um modelo de generosidade. Se você é generoso, se você ama a obra de Deus, se você ama a igreja do Senhor, você vai dizimar por fé, por gratidão e por amor, e porque você tem um coração generoso. A Bíblia ainda diz, acerca de oferta, cada um contribua com aquilo que tem no seu coração. É acerca de oferta, mas estamos tratando de dízimo. Então, o dízimo, amados, era obrigatório no tempo da lei. O dízimo era obrigatório para os judeus e o povo de Deus. Agora entenda, aqui em Malaquias é pós-exílio. Aqui em Malaquias é pós-exílio. Vários impérios oprimiam Israel. Quando você lê Malaquias capítulo 3, versículo 10, a prática do dízimo tinha cessado devido à opressão de outras nações. A prática do dízimo tinha cessado. Após o exílio, Deus vai levantar o profeta Ageu, Deus vai levantar o profeta Malaquias, para que a prática do dízimo voltasse. Porque o povo estava cuidando da sua vida, o povo estava cuidando da sua casa, e a casa de Deus, a obra do Senhor, o templo aonde se oferecia o sacrifício e entregava o dízimo aos levitas, que não tinham herança, essa prática tinha cessado devido à opressão de outros impérios. Então, após o exílio da Babilônia, Deus vai levantar o profeta Ageu, Deus vai levantar Malaquias, para que eles pudessem voltar à prática do dízimo. É por isso que existe Malaquias 3:10, que é uma pregação, que é um alerta para o povo de Deus, a nação de Israel, voltar a praticar a prática do dízimo para a construção do templo, para o alimento dos levitas, para o sustento, manutenção dos sacerdotes. Então, Malaquias 3:10 é para a nação de Israel, num contexto histórico, aonde o povo, por causa das outras nações, aonde o povo de Deus, por causa dos outros impérios, tinham parado essa prática. E Deus vai levantar o profeta Malaquias e Ageu para o povo voltar à prática de dízimo, que era obrigatório após a lei a qual Deus deu a Moisés. Na nova aliança, para a igreja, o dízimo não é obrigatório, é um modelo de fé a ser seguido, é um modelo de gratidão a ser seguido. Então não quer dizer que dízimo não é obrigatório e que você não deva contribuir. Não significa que dízimo não é obrigatório para a igreja que você não deva dar. Então o dízimo não é obrigatório porque eu estou sendo honesto com a exegese e a hermenêutica bíblica. Mas eu não estou dizendo que você não deva contribuir. Ah, pastor, tem outro porém.
Quando Jesus fala em Mateus 23, hortelã, cominho, alimento, então eu posso dar o dízimo de uma cesta básica, eu posso dar o dízimo de um feijão, beleza. O teu pastor vai pagar a conta de luz da igreja com feijão? O teu pastor vai comprar um gás para membro com arroz? A liderança da igreja vai ajudar os órfãos e viúvas, como era na igreja primitiva em Atos, sem ter renda? Então, amados, vamos ser maduros, vamos ter maturidade, ainda que não seja obrigatório, é um modelo de fé, é um modelo de gratidão. Então, o assunto da mesa sobre dízimo e oferta é que não é obrigatório, porém, é um grande modelo a ser seguido pela igreja. Para poder encerrar, sabe o que a Bíblia vai tratar no Novo Testamento sobre oferta? A oferta é voluntária, a oferta é segundo o propósito do coração, porém, amados, não vou dizimar, só vou ofertar, beleza. Mas entenda que quando se trata de oferta, não é 10%. Quando se trata de oferta, não é dízimo. Quando se trata de oferta, é o melhor. Então, em questão a ofertar, não quero dizimar, pastor, porque não é obrigatório. Eu só vou ofertar. Beleza. Você vai ofertar o de melhor? Em relação à oferta, tem que ser o de melhor. Você tem na sua carteira uma nota de 100, uma nota de 50 e uma nota de 20. Sabe qual é a oferta melhor? A de 100. Então, isso é oferta bíblica, o de melhor. Não é melhor você ser fiel no dízimo? Não é melhor você contribuir com o dízimo? Não dizendo que você não deva ofertar, mas se for para viver só ofertando, você tem que entender que tem que ser o de melhor. Então, vamos parar de ser meninos. Vamos parar de ficar seguindo esses youtubers que não congregam, esses youtubers que não tem pastor, esses youtubers que não ajudam ninguém, e grava vídeo falando mal daqueles que dizimam, grava vídeo dizendo que você não precisa dizimar, porque o dízimo não é obrigatório, e isola, não traz uma explicação madura como esta, e muitas pessoas estão indo de ladeira abaixo. E outro detalhe para mim poder encerrar a minha fala, porque esse vídeo já ficou longo. Outro detalhe, existem pessoas que não dizimam por falta de fé. Existem pessoas que não dizimam, essa falta de fé está atrelada a problemas como aluguel, filho pequeno, fralda para criança, enfermidade na família, e a pessoa retém o dízimo. Só que existem pessoas que não dizimam por avareza, o que é uma interpretação equivocada. Eu fecho aqui. É você pegar o que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que fala acerca de ladrão, e você fazer um link com Malaquias 3,10, olha lá, quem não dizima é ladrão, quem não dizima rouba, e quem não dizima vai para o inferno. Não, irmãos, isso é o extremo de interpretação. Isso são interpretações equivocadas. Você não dizima, você vai para o inferno, porque você é ladrão. Porque Paulo escreveu a Corinto. Não. Dízimo não está relacionado à soteriologia. Dízimo não está relacionado à salvação. Dízimo está relacionado a coração e caráter. É isso que o dízimo está relacionado. Agora, a pessoa que não dizima por causa de avareza, em Apocalipse está escrito que os avarentos ficarão de fora. Não é porque não dizima, é porque Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que pode te tirar do céu é a avareza. Você não dizimar, você não ofertar por ser avarento. Agora, se você está com um aluguel para pagar, agora, se você tem uma pessoa enferma, agora, se você tem filho pequeno, Deus sabe a intenção do seu coração e a provação que você está passando. E aí, às vezes, vai faltar fé para você dizimar. Agora, um coração avarento, o amor ao dinheiro, isso faz você perder o céu. Assunto da mesa acerca de dízimo,
o dízimo não é obrigatório. O dízimo é um modelo de fé, é um modelo de gratidão. Espero que todos possam ter entendido essa minha humilde participação para o vosso conhecimento, que Deus possa lhe abençoar, e eu espero vocês em breve no próximo assunto da mesa. Paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe.